Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Novo Cientista de Dados. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco rápido, mais do que o costume. É uma dica, na verdade. Alguns inscritos do canal me questionaram com relação ao IntelliSense do Jupyter Notebook. Eles ficaram na dúvida como é que eu consigo utilizar o IntelliSense. Em alguns vídeos alguns perceberam que eu estava utilizando o IntelliSense. Então resolvi, por conta disso, demonstrar aqui de forma breve, mas bem explicada, como é que a gente pode utilizar o IntelliSense dentro do Jupyter Notebook. Lembrando que algumas IDEs elas já vêm com essa opção já nativa. No caso do Jupyter, isso não é possível de vir com ele já habilitado. Então isso é feito por meio de um pacote, de uma lib, na verdade. Então a gente tem que instalar essa lib, que o nome dela é NB Extensions. Então a gente instala ela e habilita ela. Então a gente tem a opção de adicionar várias extensões, certo? Então basicamente o IntelliSense, que a gente costuma dizer, ou autocomplete, nada mais é de que quando eu estou escrevendo algum código aqui, algum comando, essa tecnologia ela vai me dar uma opção no qual ela acha que eu quero escrever. Por exemplo, no caso, se eu estiver escrevendo import, ele vai me dar as opções aqui das possíveis bibliotecas que eu quero adicionar. Quando eu escrevo, por exemplo, pandas, ele vai me dar um autocomplete dizendo, completando a palavra, né? Me dando uma opção de completar essa palavra. Algumas pessoas não gostam de utilizar o IntelliSense no Jupyter. Eu prefiro porque me ajuda em diversas tarefas que, se eu fosse ter que digitar tudo, seria um pouco mais demorado. Então fica a critério de cada um. Então como é que é feita a instalação? Bem, tem 3 comandos básicos que a gente consegue utilizar para baixar, instalar e executar o IntelliSense, o autocomplete. Então basicamente são esses 3 comandos, certo? Que a gente vai dar, a gente pode ter a opção de utilizar o próprio terminal e dentro do nosso ambiente instalar, mas eu vou fazer dentro do próprio Jupyter, porque a gente também tem essa possibilidade. Então eu vou adicionar o ponto de exclamação, copiar essa primeira linha de código, vou colocar aqui e vou executar. No caso, eu acabei de instalar agora, que eu estava fazendo uns testes, então provavelmente vai dizer que eu já tenho essa biblioteca instalada. Então foi justamente isso que aconteceu. Ele mostrou aqui que eu tenho já no meu computador essa lib instalada. Então o que acontece? Eu vou para o segundo comando. Basicamente o segundo comando é o de instalar no usuário. Então a mesma coisa, ponto de exclamação, colo aqui. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar esses códigos na descrição aí do vídeo. Aí vocês podem fazer esses comandos aí tranquilos, tá bem? Também vou deixar o link da documentação do NB Extensions para vocês também dar uma lida. Então basicamente eu já instalei para o meu usuário. Agora eu vou adicionar, detalhe aqui, esse último comando vocês podem abrir diretamente o Jupyter e habilitar ele. Eu prefiro usar aqui dentro do terminal, já faço isso de uma vez só. Então eu copio, certo? E vou colar aqui. Então colei. Agora eu vou executar aqui. Ele vai me dar um OK aqui, ó. Significa que instalei com êxito e habilitei essa extensão aqui, que é a Hitland, que é justamente a extensão que vai me dar o autocomplete do Jupyter. Então, pessoal, instalado, vai aparecer uma opção aqui com NB Extensions. Vocês vão ver que não está aparecendo aqui, então eu preciso reiniciar o meu Jupyter, tá bem? Então eu vou reiniciar ele aqui para a gente poder ver essa opção habilitada. Vou fechar aqui no meu terminal, fecha aqui, vamos
Vamos lá tentar executar novamente. Então vocês percebem que aqui ele já abriu a opção do NB Extensions. Eu vou mostrar para vocês a opção que eu baixei, certo? Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar todos. E aqui são as extensões, certo? Aqui eu instalei que dá o autocomplete, foi essa, Hitland. Então eu poderia não ter digitado aquele último comando, que foi esse aqui, ter vindo aqui habilitado manual também, teria feito a mesma coisa, tá bem? Então fica aí a critério de vocês a melhor forma para vocês poder utilizar. No caso, essas duas são obrigatórias, né? Você vai ter que baixar e depois habilitar aqui para o usuário, tá bem? Então vamos lá, né? Feito isso, vamos fazer um teste agora. Vou aqui em Files, abrir meu ambiente. Então vamos escrever aqui um código. Vocês viram que agora, quando eu escrevo, o próprio Jupyter me dá opções de possíveis palavras que ele entende que eu vou precisar naquele momento. Por exemplo, pandas. Então se eu der um AS, ele vai também me dar as possíveis palavras. Algumas pessoas não gostam desse IntelliSense porque muitas das vezes, por exemplo, aqui se eu der um Enter, ele vai selecionar essa primeira opção com porcentagem. Seria um erro, entendeu? Mas fica a critério de cada um. Eu uso, aperto só a tecla do lado, então ele já sai, tá bem? Então a mesma coisa, se eu fizer aqui for adicionar um outro código, ele também vai me dar opções. Então vocês veem aqui que ele já me dá as opções aqui. Interessante que se eu escrever aqui, ele já me dá o caminho aqui de possíveis arquivos. Então eu acho que é uma opção que nos ajuda a ser mais produtivos, mas fica a critério de cada um. Então pessoal, era essa a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, comentem, dê mais sugestões, peçam mais dicas, que assim aos poucos a gente vai se ajudando, tá bem? Grande abraço e até a próxima.